Olá, paz seja convosco, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Já ative as notificações, deixe o seu like e se inscreva neste canal. Como igreja, queremos te convidar a vir nos fazer uma visita de forma presencial. Será muito bom te receber aqui. Agora você ouvirá uma ministração para edificar a sua vida. Que Deus te abençoe. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo de número 1. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar. 31 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou nos caminhos de Davi, o seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques, das imagens de escultura e de fundição. Amém? Amados, nós temos esse texto sobre a história de Josias, relatado também no livro de 2 Reis. O livro de 2 Reis, 1 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, ele vai narrar a história dos reis de Israel. Todos nós somos sabedores que o livro de 2 Crônicas, segundo a tradição judaica, foi escrita por Esdras. Alguns dizem que foi um anônimo, mas vamos ficar com a tradução judaica, Esdras. E ele traz essa informação no capítulo de número 34, acerca desse menino. O nome dele, Josias, que assumiu o reinado do seu pai com 8 anos de idade. Quando eu olho para essa tenra idade, alguém assumindo uma responsabilidade, eu fico impressionado. Esse dia alguém disse assim para mim: pastor, quando nós olhamos para Josias, imagina que a alegria desse menino, nasceu em berço de ouro. Quem que não queria nascer num palácio? Quem que já não queria com 8 anos de idade assumir o reinado do seu pai? Olha quanta pompa, quanto poder, quanta coisa. Só que não é só isso. Nós vamos observar que o livro de 2 Crônicas vai nos relatar que Josias, ele assume o reinado de Judá, cuja capital era Jerusalém, onde estava o templo, a adoração e os sacrifícios. Quando nós começamos a entender a história de Josias, nós percebemos que com 8 anos ele é separado para ser rei. Com 16 anos, ele vai buscar ao Senhor. E o que me chama a atenção é que aos 20 anos de idade, ele toma uma das atitudes mais poderosas que um homem de Deus toma. Ele começa a destruir os altares, os bosques, tudo aquilo que seu pai e os seus antepassados fizeram, que trouxe a ira de Deus. Josias começa a destruir os altares, ele começa a destruir os bosques, a idolatria, ele começa a tirar. E eu fico impressionado, por quê? Porque aqui tenho a decisão que pode mudar a vida de um homem, de uma mulher. Primeiro, hoje eu olho para o Josias destruindo esses altares, e eu entendo que não foram só obras de escultura que Josias ele destruiu. Eu poderia dizer que nos dias atuais, um dos altares mais poderosos que nós precisamos destruir, seguindo o conselho de Josias, é o altar do vitimismo. O altar do vitimismo que Josias destruiu aqui, é o que tem destruído a vida de muitas pessoas. Pergunta para mim por quê? Só as mulheres? Não, só as mulheres. Os homens? Vamos ver quem está mais interessado. Os homens? As mulheres? Toda a igreja junto. Agora eu vou falar. Porque nós olhamos o Josias assumindo o reinado do seu pai Amon, e nós vemos ele agora com 20 anos destruindo, derrubando os altares, e principalmente o altar do vitimismo, que é um altar letal, maldito. Por quê? Porque a história de Josias, ela é marcada pelo seu vô. Quem foi o seu vô? Manassés. Quem foi Manassés? Um rei cruel, um homem que teve coragem de pegar os seus próprios filhos e queimar numa fogueira como sacrifício.
Olha o vovô dele, olha quanta crueldade. A história vai dizer que ele mata esse Manassés, o homem que profetizou sobre o seu pai, Ezequias. Ele mata ele cerrado ao meio. Algumas histórias contam que Isaías, sendo perseguido, porque sabia que ia ser morto, se escondeu dentro de um tronco de uma árvore. Quando alguém vê ele lá, eles não deixam ele sair, serra ele ao meio. Quanta crueldade, quanta maldade. E a Bíblia vai dizer que esse homem fez o que era mal aos olhos do Senhor. Esse é o vô de Josias. Ok, agora esse homem morre. Nasce ou assume o trono o pai de Josias, Amon. E a Bíblia vai dizer que ele fez as mesmas coisas. Ele fez as mesmas coisas. Ele trouxe a ira de Deus. Oh, vamos lá. Vem comigo, pelo amor de Deus. Nós temos a história de um Manassés, agora de Amon. A história se repete. Quem sabe Amon olha para Manassés e disse: eu vou fazer o que o papai fez, eu vou reproduzir o que o meu pai fez. Afinal de contas, olha a vida do meu pai, ela reflete a minha. Então Amon reproduz aquilo que Manassés executou. Só que nasce um menino chamado Josias. Não, eu vou dizer de novo, nasceu Josias. Sabe o que Josias é? É aquele que não aceita ser vítima da sua história, mas decide ser protagonista. Josias foi o cara que nasceu para ser protagonista da sua história. O texto diz que ele não olhou para Amon e nem para Manassés, ele olhou para Davi como referência. Ele decidiu, porque ele poderia olhar e dizer assim: opa, o meu paizão, ele foi um drogado, um bêbado, um prostituto, então eu também sou prostituto. Porque todo vitimista não assume responsabilidade. Ele diz que a vida está do jeito que está por causa dos outros. É aí que Satanás neutraliza homens e mulheres. A estratégia de Satanás é assim: quanto mais vítima você for, mais pobre você se torna. Porque vítima não conta testemunho. Você nunca vai ver um vitimista contar testemunho, mas os protagonistas sempre vai ter testemunho para contar. Não, levanta a tua mão por gentileza. Levanta a tua mão porque você não é vítima. Essa igreja vai ter muito testemunho a serem contado, porque os vítimas não estão aqui, os protagonistas estão. Você tem coragem de dizer para essa pessoa do teu lado assim: você é vítima ou é protagonista? Fala assim: se você for protagonista, tem testemunho para ser contado daqui um pouquinho. Tem testemunho. Esse Josias, ele foi o homem que decidiu não ser vítima. Olhou por cima das circunstâncias e disse: eu não serei o meu pai, eu não serei a minha família. Deixa eu falar para vocês, não é porque alguém na tua casa não deu certo que você também não vai dar certo. Não, eu não estou brincando. Eu vim aqui para profetizar sobre alguém. Alguém que muito tempo está vindo na igreja, mas a vida não muda. Sabe por que não muda? Porque você decidiu reproduzir a vida da tua família. Chega, você nasceu para fazer a diferença. Chega, ponto final. Tem gente que olha para a mãe, para a avó, para o vô, aí começa a reproduzir. O meu vô teve câncer, o meu pai teve câncer. Eu já estou aqui na igreja sentindo até os caroços, pastor. Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Essa maldição hereditária acaba hoje aqui em nome de Jesus, na quarta-feira da vitória. Eu vou dizer para você: você vai morrer de qualquer outra coisa, menos daqui aquilo que os seus familiares morreram, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? É isso. Não é ser vítima, é ser protagonista. Josias podia olhar para sua família para justificar o seu fracasso. O que tem de gente dentro da igreja que não pode espremer, que ele vai embora. Por quê? Porque sempre vai ter que achar um culpado. Todo vitimista não assume responsabilidade, ele procura culpados.
Eu estou desse jeito por causa do meu marido, eu estou desse jeito por causa da minha esposa, eu estou desse jeito por causa dos meus filhos, eu estou desse jeito por causa do pastor Ricardo. A minha vida está desse jeito porque não assume a responsabilidade. Essa é uma palavra poderosa para mim e para a sua vida. Nós vamos parar de transferir a culpa e vamos assumir as responsabilidades, porque o que Deus tem não é para os vitimistas, é para os protagonistas, aqueles que assumem a responsabilidade daquilo que Deus confiou na sua vida. Deus confiou algo grande na tua vida. Deus tem algo poderoso na tua vida. Mas se você ficar olhando para a tua família, pastor, a minha família financeiramente foi um fracasso e eu agora vivo de migalhas. Eu escutei uma palavra que ela capturou meu coração. Aquela mulher, ela chega e fala para Jesus assim: ei, você pode me atender aqui? E Jesus diz assim: olha, eu estou agora preparando pão para os filhos. Agora é os filhos, porque os filhos não pedem pão. E aquela mulher diz assim: deixa eu falar. Aí Jesus fala assim: olha, deixa eu te responder algo. Eu não posso dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. E ela diz assim: ei, deixa eu te contar então. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aí Jesus fala assim: opa, ó, quanta fé. Mas sabe qual que é a fé? É fé de alguém que tem capacidade de ter fé para comer da migalha. Então coma da migalha. Mas agora tem gente que tem capacidade para sentar na mesa e ser filho. Se a tua fé é para comer migalha embaixo da mesa, então coma. Mas Jesus tem algo para você. Você é filho, você senta na mesa. Hoje foi dito que tem uma ceia poderosa, onde os filhos se assentam à mesa e comem na mesa do Senhor. E Ele quer que você tenha fé para sentar na mesa e comer do pão da mesa. É isso que Ele quer. Agora um Josias que olha para a sua vida, ele olha para o seu pai, para o seu avô, e ele diz assim: eu serei o remidor da minha casa. Eu tenho uma notícia para você: você não vai ser teu pai, você não vai ser teu avô, você não vai ser tua mãe, você não vai ser o teu tio. Não interessa quantos fracassaram, você essa noite veio aqui para declarar que você é um vitorioso em nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu falar para vocês. Tem pessoas que quando você escuta falando fulano venceu, porque você não passou o que eu passei. Você não viveu o que eu vivi. Você não sabe de onde eu vim. Não interessa de onde você veio. Interessa se você se posiciona onde você está. É simples. É destronar esse altar do vitimismo. Escuta o que eu quero falar para vocês agora. Quando eu fui casar com a minha esposa, casão bonito, fui casar com a minha esposa, aquela princesa. Ela se apaixonou por mim, pastor Ricardo, de uma forma assustadora, essa mulher. Ela se apaixonou muito por mim. Eu não sabia o que fazer e dei uma oportunidade para ela. Quando nós fomos dar o nome para o casamento, essa mulher começa a chorar. E não é de alegria, de raiva, de tristeza. Ela disse assim: eu te odeio, eu não quero casar com você. Mas por quê? Porque ela me amava. Com certeza ela me amava. Eu sabia que ela me amava. Sabe por quê? Porque os irmãos dela, a família dela disse assim: você vai casar com esse cara, e esse cara vai fazer você sofrer. Mas não por causa de mim, porque a família dela toda olhava para a minha genealogia. Quem que é a minha genealogia? O meu avô. Escreveram um livro para ele, Ex-Diabo Velho. Olha a pancada. Os meus tios, homens assassinos, cruéis. Assisti a reportagem, estava lá um tio meu, preso, algemado, muitos homicídios. E a família dela sabia aonde que ela estava entrando, e dizendo assim: meu Deus, se esses aí foram assim, imagina esse aí. Aí uma das tias minha olhou para minha cara, ela sabe disso. Ela olhou e disse assim: Gilmar, você vai ser o pior de todos. Olha a sentença sobre a minha vida. Olha a sentença liberada.
E essa mulher casando comigo, imagina a alegria dela. Assiste a reportagem, está um tio preso, algemado, matou a polícia. Trocou tiro, ladrão, traficante, homem cruel, conhecido. Sabe como é que me identificava? Quando tinha que dizer quem eu era, ninguém sabia quem eu era. Mas quando eu dizia da onde que era meu pai, meu avô, aí você fala, você é filho, meu Deus. Era assim. Eu olhei para ela e disse assim, eu não sou o meu avô, eu não sou os meus tios. Eu nasci para ser um remidor da minha casa. Eu disse para ela com lágrimas nos olhos, dizendo, você vai ver a diferença. Não é porque eles foram que eu serei, não é porque eles fizeram que eu vou fazer. Eu levantei para ser um remidor da minha casa. Sabe o que aconteceu? Nesse período todo eu vou para a igreja, aceito a Cristo como único e suficiente Salvador da minha vida. Ela nunca tinha pisado na igreja evangélica. Ela aceita Jesus, eu fico surpreso. Eu estou lá na frente aceitando Jesus, de repente eu olho para o lado, está aquela mulher chorando do meu lado ali. Ela entrega a vida para Jesus, nós começamos a caminhar, fomos pastorear a igreja. E olha o que acontece. Passou-se os anos. Hoje nós temos uma comunidade terapêutica, uma clínica de reabilitação. Peraí, os tios eram traficantes e eu tenho uma clínica para reparar o dano. Centenas de pessoas recuperadas, famílias restauradas. Nós olhamos para aquelas pessoas que entram na clínica sem esperança, e eu digo assim, existe uma esperança. Por quê? Ele fala assim, você nem me conhece. Eu digo, eu te amo. Ele diz, por que você nem me conhece? Eu digo, mas eu já sei o resultado. Eu estou aqui para ser um remidor, e eu sei onde a tua família vai chegar. Os meus tios foram presos. Hoje nós temos um projeto dentro do sistema prisional. Mais de 5 mil presos dentro das penitenciárias. Quase 100 máquinas gerando emprego lá dentro. Eu entro lá dentro com juiz, promotores. E nós entramos dentro do sistema de cabeça erguida. Nós entramos lá dentro com as portas abertas. Entra minha esposa. Os meus tios entraram algemados. Eu entro de cabeça erguida, remindo aquele lugar. A coisa mais incrível, a rede Massa faz uma reportagem onde o meu tio está preso e o apresentador está dizendo, criminoso, bandido, está aqui. Aí passou-se um tempo, estou fazendo um evento chamado Loucos por Jesus em Foz do Iguaçu, 2.000 pessoas no local. Eu estou na rede Massa, ao vivo, para 100 e poucos municípios. O mesmo apresentador está ali, que olhou e disse que o meu tio era isso, que o meu tio era aquilo, que isso aqui. Agora estou eu esperando para entrar ao vivo no programa. De repente ele chama, está aqui o pastor Gilmar, eu entro. Aí ele olha e diz assim, aqui está um homem de Deus. Um homem de Deus que fez um grande trabalho. Está resgatando homens, está resgatando mulheres. Sabe o que é isso? Aonde eles passaram fazendo tudo isso, eu entrei remindo. Porque 18 de janeiro eu nasci. E eu nasci para remir a minha família. Eu não nasci para ser vítima. Eu não nasci para ser traficante, para ser ladrão, para ser homicida. Eu nasci para ser um homem de Deus. Você nasceu para ser uma mulher de Deus. Alguém que inspira. Você não é vítima, você é protagonista. Estamos pastoreando. Eu vou em Foz do Iguaçu. O meu pai era sempre conhecido pela referência do meu pai. Um evento grande acontecendo no hotel lá em Foz do Iguaçu. Meu pai chega para entrar. Alguém chega e fala assim, não, esse nome não estava na lista, alguma coisa assim. Aí alguém chega e fala assim, você sabe quem que é esse cara aqui? Não, ele é o pai do pastor Gilmar. Não, deixa entrar, ele é pai do pastor Gilmar, deixa ele entrar. Sabe o que é isso aí? A história pode ter sido terrível, só é lembrada porque eu conto, porque todo remidor vira a página. Não interessa quanta coisa aconteceu na tua vida, não interessa como as pessoas olham e veem a tua família. Hoje eu vim aqui para dizer, a página será virada. Tem algo de novo acontecendo, eu sinto isso no meu espírito. Eu falo para vocês que eu estou com o corpo todo arrepiado, e não é emoção, é uma presença gloriosa de Deus dizendo, eu estou mudando a história de pessoas. Tem gente que chegou aqui dizendo, eu não consigo romper, as coisas estão difíceis. Chega de ser vítima, seja protagonista. A partir de hoje Deus está firmando os teus pés para as tuas pisadas serem firmes. Por quê? Porque para trás não interessa mais, agora é para frente. Vai ter momento de testemunho, você vai testemunhar das grandezas de Deus na sua vida.
Eu acredito nisso. Eu acredito nessa palavra. Você não é vítima. Você é protagonista. Você consegue dizer isso para duas pessoas? Diz isso para duas pessoas. Fala assim: você não é vítima. Se até hoje foi de um jeito, a partir de hoje você vai ver o que Deus vai começar a fazer na sua vida. A partir de hoje você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ter que ter a humildade de aceitar o processo agora, de não transferir para o teu marido: a minha vida está do jeito que está, pastor Gilmar, por causa do meu marido. A minha vida está do jeito que está por causa da minha esposa. A minha vida está... Não, pare de transferir. Assuma a responsabilidade. Assuma o teu posicionamento, o teu lugar. Comece a orar, comece a jejuar, comece a derrubar os altares que foram levantados na tua árvore genealógica. Comece agora a decretar as falências dos demônios. Comece a dizer que Deus é contigo. Comece a dizer que a tua casa vai ser diferente, que a tua família vai ser diferente, que uma nova história vai começar a partir de agora. Não aceite os títulos do passado. Não, tem uma nova história de Deus para a tua vida, como tem para a minha. Aceite essa palavra, pelo amor de Deus. Aceite isso. Nós gastamos mais tempo contando das nossas derrotas, porque ainda somos vitimistas. Quando tem umas rodas de conversa, é só derrota, é só fracasso, é só problema, porque ainda você está na posição de vítima. A hora que você assumir a tua posição de protagonista, você vai ver que todo mundo vai querer estar à tua volta, vai estar perto de você, porque as coisas serão novas, serão diferentes para a tua vida a partir de hoje. Eu profetizo isso. Quem recebe isso no Espírito? Então diga bem alto assim: a partir de hoje, eu não sou vítima, eu sou protagonista. Fala assim: eu acredito nisso. Preste atenção. Eu tenho passado por muitos lugares, restaurado muitos homens, casamentos destruídos, Deus tem restaurado, posicionado. Você consegue imaginar se eu olho para trás e digo assim: peraí, é verdade, essa história da minha família está no meu sangue. Esse dia alguém olhou para mim e falou assim: pastor Gilmar, aqui ó, tem sangue de gaúcho, não sei o quê. Eu falei: cara, então aceita Jesus para que o sangue de Cristo passe nas tuas veias, porque o novo nascimento mata a velha criatura, mata o vitimista e ressuscita aquele protagonista, aquele que vai nascer para a glória de Deus. Eu profetizo isso sobre a tua vida. Eu profetizo essa nova estação para a sua vida. Se coloque em pé, por gentileza. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida hoje. Sabe, quando eu olho aqui para pessoas que estão aqui hoje, era para estar muito mais longe. Era para estar muito mais longe. Era para estar acontecendo muito mais coisas. Eu não estou brincando com o que eu estou falando. Eu cheguei para o meu pai, dobrei o joelho. Meu pai nunca tinha dito para mim assim: filhão, você é um profeta. Primeiro eu fiz o caminho da remissão. Eu disse que eu não seria, que eu seria diferente. Mas existe uma unção sobre a mão do meu pai. Existe um poder sobre aquela mão. Eu vou na casa do meu pai sempre dizia assim para mim: meu filho, pastor. Mas meu pai nunca disse assim: você é um profeta. Eu chego na casa dele um dia com a minha esposa. Era numa segunda-feira. Eu fui uns dias antes da casa dele, levei ele no quarto, abracei ele porque meu pai é o mais velho. Dobrei o joelho junto com ele e disse assim: pai, coloca a mão na minha cabeça. Ele coloca a mão na minha cabeça, começa a chorar. Ele começa a falar em língua estranha. E eu digo: diga para mim, pai, eu te libero. E meu pai, ele liberando uma palavra profética sobre a minha vida, ele colocando firmeza nos meus passos, ele colocando direção no meu caminho. E ele coloca a mão e ele me abençoa. Ele diz: eu te libero você, meu filho, com lágrimas nos olhos. A partir daquele momento eu saí dali numa unção, numa graça. Ok.
Eu chego na casa do meu pai numa segunda-feira. Eu falei, cara, cheiro de churrasco. Quem que é que na segunda-feira está assando carne? De repente o portão abre, porque eu ia almoçar com ele. Tá vindo meu pai velhinho, com um paninho nas costas, andando bem devagarzinho. Eu olhei e comecei a chorar. Falei, pai, você não foi essa carne. Você não foi essa carne. Meu pai começa a chorar. E ele diz assim: eu me recuso a receber um profeta na minha casa de qualquer jeito. Eu e minha esposa sentamos na mesa, meu pai fica de pé. E ele vem com espeto de carne, servindo nós e chorando e dizendo: alegria, eu tenho um profeta na minha casa. Sabe o que é isso? Não é um assassino, não é um traficante, não é um ladrão, não é um perdido. É um profeta na minha casa, 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 é um profeta na minha casa. É isso que vai ter para você a partir de hoje. A história que contaram a teu respeito, ela está sendo neutralizada agora, porque tem um profeta, uma profetisa na sua casa. Oh meu Deus! Eu saí lá na casa do meu pai e nós não tínhamos a comunidade terapêutica ainda. Entramos num hospital, um antigo hospital. Nós entramos 5.000 metros quadrados. Eu entro lá e meu advogado, que é meu vice-pastor, do meu lado, dizendo assim: pastor, nós tem dinheiro para isso? Eu falei, nós não tem dinheiro, mas nós tem profeta. Eu disse, nós vamos alugar esse espaço todo. E eu disse, nós vamos alugar esse espaço todo. E eu oro e profetizo sobre aquele lugar. Sabe o que aconteceu? Está lá acontecendo aquele projeto incrível. Eu tenho abrido a boca e profetizado, porque eu não sou vítima. Vou dizer para você, nenhum vitimista consegue profetizar. Só os protagonistas conseguem. Então se tem protagonista agora, já começa a abrir a sua boca, já começa a dar glória, já começa a profetizar que a quinta-feira será diferente, que o dia de amanhã será diferente. Chega, chega, até aqui Satanás, você aprisionou, mas os altares do vitimismo estão sendo quebrados para a glória de Deus. Levante as suas duas mãos lá em cima. Declare isso, declare, declare, declare isso. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus. O teu mover, cadeias vão romper. Aleluia. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus. O impossível. Olha só. Um passo pode mudar toda a tua história. Eu tenho um menino que estava lá na clínica. Pastor, ele quebrava tudo. Eu olhei para ele e falei, cara, qual que é o teu problema? Vítima. Vítima. Eu olhei para ele e falei assim, cara, dá um passo de fé. Você não é vítima, você é protagonista da tua história, cara. Você não tem noção do que Deus fez na vida daquele menino. Ele está lá na igreja servindo a Deus como um voluntário. Recuperou a família, recuperou o trabalho. A vida dele financeira mudou. A família, a vida conjugal dele mudou. Sabe por quê? Porque hoje o protagonista tem testemunho para contar. Mas é uma decisão de fé. É uma decisão de fé. É você se movimentar do teu lugar e dizer, eu quero. Chega. Chega. Chega, eu quero uma vida diferente. Se porventura até aqui a minha mente foi me conduzindo e eu não percebi, eu fui transferindo culpa para os outros, pelos meus fracassos financeiros, pelas minhas crises de casamento, eu não percebi, mas hoje chega. Aleluia! Aleluia!